Eleições 2012. Vamos participar. Informações da apuração dos votos. E Clésio Salvaro apareceu com larga vantagem nas pesquisas de boca de urna realizadas no município. No entanto, para os eleitores que acompanham a apuração pelo programa Divulga 2012 do TSE, o candidato aparece com votação zerada. O repórter Iotton Neto conversou agora há pouco com o promotor de justiça Alex Cruz, que explica o porquê. Ele não pode aparecer porque não houve ainda o deferimento por parte da Justiça Eleitoral da sua candidatura. Então, para efeito dos mapas, ele aparece como voto nulo. Mas dentro do ambiente virtual existe um destaque específico para a identificação dos votos que foram dados ao candidato Clésio Salvaro. Então, ele não vai poder ser proclamado prefeito por causa da ausência do deferimento, mas no final da apuração será divulgado pela Justiça Eleitoral quantos votos ele fez. Se ele depois conseguir o deferimento da candidatura, esses votos são convalidados. Se ele for considerado realmente indeferido até a última instância, aí esses votos definitivamente são considerados nulos e tem que ser convocada uma nova eleição. Por que convocada uma nova eleição? Algumas pessoas confundem e dizem que assumiria o segundo colocado. Isso existe? Não existe? Olha, hoje em dia em justiça eleitoral a gente não pode nunca mais dizer que tudo é 100%. Em princípio, a regra contida no artigo 224 do Código Penal, do Código Eleitoral, fala que quando não existe um número acima de 50% de votos válidos, é preciso se convocar uma nova eleição. O TRE faz isso no prazo de 20 a 40 dias depois do trânsito em julgado da decisão que indefere a candidatura. Então, em princípio, essa é a regra. Se existe uma outra interpretação que está sendo colocada, isso vai ter que ser analisado a partir dos argumentos trazidos por quem está interpretando dessa forma, inclusive a pesquisa sobre precedentes e tudo mais, para a gente poder tomar uma decisão definitiva. Mas, em princípio, a regra do artigo 224 fala em 50% dos votos válidos como necessário para uma eleição ser considerada válida. Só para a gente fechar então, doutor Alex, essa questão, não temos mais tempo para fazer uma nova eleição esse ano, como é que ficaria então a partir do 1º de janeiro, caso o candidato Clésio ainda esteja indeferido? Bom, a partir do momento em que haja o trânsito em julgado da decisão, digamos assim, que indefira definitivamente a candidatura, o prazo que o TRE tem para marcar uma nova eleição é de 20 a 40 dias. Está previsto no artigo 224. Então, nesse prazo, o TRE tem que marcar a eleição. E aí começa um processo eleitoral todo novo, com novas convenções, com novas, possivelmente, agremiações, coligações, etc., propaganda eleitoral, registro de candidatura, todo o processo começa novamente. Um processo eleitoral, ele tem aí um prazo de duração global em torno de 3 meses, né? Então, certamente não haverá mais tempo para esse ano ser concluído um novo processo eleitoral. Então, em 1º de janeiro, teria que ser empossados os vereadores eleitos, eles teriam, em princípio, que se reunir no mesmo dia, eleger o presidente da Câmara e aí ser dada posse ao presidente da... Não dada posse, ser investido na condição de chefe do Executivo, o presidente da Câmara, até que num novo pleito a ser realizado, provavelmente o ano que vem, então se defina o prefeito de Criciúma numa outra situação. Muito bem, e quem acompanha a apuração pelo sistema Divulga 2012 do TSE, confere ainda a apuração parcial por legenda para a Câmara de Vereadores de Criciúma. E até o momento os mais votados são Giovânia de Sá, do PSDB, Toninho da Embralite, do PMDB, Daniel Freitas, do PP, Ricardo Fabres, do PDT, Doutor Melo, do PT e ainda Carlos Decordes, o Dé, do PCdoB. Eleições 2012. Vamos participar.